Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início no capítulo 2 e vamos tratar sobre a proclamação da República. Dentro desse capítulo 2 ainda, nós temos uma abordagem sobre a República Velha. Então vamos entender primeiro esse conceito de proclamação de República e ter uma visão das causas e consequências. Então, esse capítulo, ele tem início na página 8 da nossa apostila, que começa falando sobre o golpe de Estado e a instalação da República no Brasil. Então, vamos entender que a proclamação da República ela aconteceu em 15 de novembro de 1889, portanto, século XIX, e ela resultou na derrubada da monarquia que existia no Brasil, né? E na instalação da República. Esse acontecimento, ele não acontece assim de uma hora para outra, de estalo, né? Ele foi o resultado de um longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou aqui no Brasil a partir da década de 1870, né? E um dos grupos mais insatisfeitos foi o grupo dos militares. Então, a conspiração contra a monarquia, ela contou com a adesão de Deodoro da Fonseca, que era militar, marechal, né? E foi responsável por liderar a derrubada do gabinete ministerial. Então, no dia 15 de novembro, né, as movimentações políticas fizeram José do Patrocínio proclamar a República na Câmara Municipal do Rio, né? Daqui do Rio de Janeiro, né? E essa proclamação, ela foi de fato fruto da crise que havia no Império e da incapacidade, né, que o governo teve de atender às novas demandas, às novas necessidades que foram surgindo na sociedade brasileira, porque a sociedade, como tudo que existe na vida, no planeta, ela vai sofrendo modificações, transformações. Isso é natural. Então, essas insatisfações, elas acabaram convertendo-se para um movimento republicano que tem na base do seu planejamento um pouco também de improviso e que acaba realizando um golpe e que coloca no chão a monarquia do Brasil. Então, como nós já falamos inicialmente, né, que essa crise da monarquia ela tem início na década de 1870, que foi logo após a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a guerra, mas a monarquia saiu muito enfraquecida e os novos arranjos políticos que começam a se formar, né, desde a década de 1860, começaram a ganhar mais espaço no debate político. Então, os dois principais grupos insatisfeitos e que diretamente influenciaram para o fim da monarquia foram os grupos políticos, alguns grupos políticos que reivindicavam a modernização do país e novas agendas para a política brasileira, então, da época, e os militares. Então, eles tinham ideias que giravam em torno do republicanismo, que era uma forma de governo que passou a ser enxergada como mais moderna, mais atual e que traria a solução para o Brasil, né? Então, a insatisfação militar era muito grande, né? Justamente porque o Exército Brasileiro começa a se estabelecer como uma instituição profissional, e isso fez com que os militares passassem a se organizar melhor na defesa dos seus direitos e começaram a exigir aumento salarial, uma melhoria no sistema de carreira, né? Também começaram a exigir o direito de manifestar suas opiniões políticas, que os militares de patente mais baixa, como cabo, sargento, soldado, não podiam. E passaram a se enxergar como responsáveis pela tutela do Estado. Então, além
dessas questões, havia uma insatisfação entre eles pelo fato de que o Brasil não era um país laico. E todas essas questões fizeram com que eles abraçassem o positivismo, ou seja, um conjunto de ideias defendidas pelo então sociólogo francês Auguste Comte. Então, o positivismo tornou-se o discurso oficial para o questionamento da monarquia por parte dos militares, né? E muitos deles passaram a defender que a modernização do país fosse realizada com base em uma república, até ditatorial, tá? Na qual um governante representaria os interesses do povo. Bom, para agravar essa situação, a insatisfação dos militares ainda era incentivada por outros grupos que haviam na sociedade. Então, na política, havia uma grande insatisfação com a monarquia, né? Principalmente nas províncias de São Paulo, porque se sentia subrepresentada, politicamente pensando, né? São Paulo já era o principal estado do Brasil, economicamente pensando, assim como é até hoje, né? Mas politicamente a sua representação era muito pequena, então eles achavam e entendiam que eles produziam muita riqueza para o país, para o Brasil, e tinha pouca representação política, né? Em relação a outros estados com economias bem decadentes, como Pernambuco, né? como a Bahia e como até mesmo como o próprio nosso estado, Rio de Janeiro. Né? E isso mobilizava as elites políticas da província que exigia uma maior participação, né? São Paulo. Bom, enfim. Os problemas da monarquia, né, criaram, né, um grupo de insatisfeitos e eles passaram a ver na República, como eu falei já, a alternativa para o desenvolvimento do Brasil. E é justamente aí, né, que vai acontecer o fortalecimento republicanismo com a fundação do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e aí a gente vai ter o lançamento do Manifesto Republicano em 1870. Né? Então, o Partido Republicano Paulista, ele surgiu, né, formado por um grupo de republicanos paulistas que estavam insatisfeitos com a política da monarquia, né, por conta principalmente da centralização do poder, da falta de autonomia das províncias, e ele surge em 1873, né? E só foi possível a sua criação graças ao Manifesto Republicano, que havia sido publicado, acho que 3 anos antes disso. Bom, havia muitas outras questões, e outra questão muito discutida era a questão do estabelecimento do laicismo, né? Ou seja, a transformação do Brasil em um Estado laico, isso é importante, além da questão do abolicionismo. Então, uma das pautas que moveram a sociedade brasileira na década de 1880 era de que a grande maioria, a maioria dos abolicionistas se identificavam com os ideais republicanos, né? E havia uma mobilização em defesa desse movimento. Para quê? Para se implantar a República. Enfim, então havia uma insatisfação a respeito da sucessão do trono, né? A princesa Isabel não era considerada a pessoa ideal para assumir o trono. A possibilidade do marido dela assumir também era algo que incomodava muito, porque ele era francês e se tornasse um imperador, então não era bem aceita pela população. Enfim, então, o que vai culminar, né? Esse conjunto de insatisfação é que vai gerar a proclamação, que foi o resultado desse golpe, que foi encabeçado pelos militares, que tinham muitas insatisfações, né? E que contou também com o envolvimento civil, e que foi assim planejada. Bom, então, a questão é que, dentro dessa composição, o golpe levou à proclamação da República, que foi realizada no dia 15 de novembro de 1889, como eu falei inicialmente, para vocês, né? Tropas lideradas por Deodoro da Fonseca cercaram o quartel-general, isso é bem factual, tá, gente? Cercaram o quartel-general, que ficava no Campo de Santana, ordenou que o Visconde de Ouro Preto e o ministro da Justiça, que se chamava Cândido de Oliveira, fossem presos. E aí, após
prendeu os dois, fez elogio ao imperador e foi para sua casa à espera de Dom Pedro II para que ele formasse um novo gabinete. Isso não aconteceu e outras pessoas, enquanto isso, iam sendo envolvidas na conspiração e começaram a agir para tornar esse acontecimento o responsável pela proclamação da República. Então, assim fica definido esse novo regime, né, republicano, né, a família imperial acaba sendo expulsa do Brasil, enfim.